Olá! Hoje a gente vai analisar uma das figuras mais interessantes dos antigos Grimórios, Bune, o 26º espírito da Ars Goetia. Vamos entender o que os textos originais realmente dizem sobre suas três funções principais: a riqueza, a eloquência e, claro, aquela misteriosa conexão com os mortos. Bom, para começar, todo espírito na Goetia tem o que chamamos de sigilo, ou selo, que é basicamente a sua assinatura visual. É isso que a gente vê na tela. Agora vamos mergulhar nos textos para entender a identidade por trás deste símbolo. Para a gente entender bem essa entidade, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o perfil clássico dele, o Duque de Três Cabeças. Depois a gente passa para as funções clássicas, o que ele supostamente faz, e em seguida vamos decifrar o tal do eixo necromântico. Daí a gente constrói uma ponte para a interpretação moderna e, no final, junta tudo. Ok, vamos lá. Quem ou o que exatamente é Bune, de acordo com os grimórios originais? Olha, os textos já começam estabelecendo uma hierarquia bem clara. Bune, às vezes chamado de Bime ou Bin, tem o título de duque. Um duque forte, grande e poderoso, que comanda 30 legiões de espíritos. Isso já dá uma noção da escala e da importância dele dentro dessa estrutura toda. E aqui a gente vê a assinatura visual dele, o sigilo. É bem interessante notar que, mesmo com pequenas variações entre diferentes manuscritos históricos, como os das traduções de Matres e Hud, o desenho principal continua o mesmo. Isso mostra uma identidade visual que se manteve bem consistente ao longo do tempo. Mas é a descrição da aparência dele que realmente impressiona. O texto diz que ele aparece como um dragão de 3 cabeças. Uma de cão, uma de grifo e outra de homem. É uma imagem muito poderosa, uma criatura quimérica que parece ter saído direto de um bestiário mitológico. Beleza, então a gente já sabe como ele é descrito e qual o seu título. Mas, na prática, o que os grimórios dizem que Bune realmente faz? As funções dele se dividem em 3 categorias bem específicas. A primeira função, e talvez a mais famosa, é bem direta: prosperidade. O Grimório afirma de forma literal: ele dá riquezas. Nos textos antigos, isso era entendido como a concessão de bens materiais, fortuna mesmo, para quem o evocasse. A segunda função já vai para outra área, a da comunicação e do intelecto. O texto diz que ele torna a pessoa sábia e eloquente. Ou seja, não é só sobre ter, mas também sobre saber se comunicar e ter poder de persuasão. E aqui a coisa fica bem mais intrigante. A terceira função é a mais controversa. O texto diz que ele muda os locais de sepultamento dos mortos e reúne espíritos em seus túmulos. É um poder que o coloca diretamente no campo da necromância. Essa conexão com os mortos, essa tal de necromancia, geralmente é a parte que mais causa estranheza. Então, o que isso realmente significa nesse contexto? É importante deixar claro, a gente não está falando de filme de terror aqui. No contexto desses grimórios, a necromancia é apresentada como uma função operacional, sabe? A capacidade de interagir com os mortos ou com seus locais de descanso para obter algum tipo de conhecimento ou influência. Então, como a gente pode traduzir essa ideia para hoje em dia, sem pensar em algo literal? Uma leitura moderna reenquadra isso como um trabalho simbólico com o passado. Por exemplo, investigar a própria ancestralidade para entender padrões familiares, processar o luto para encontrar um novo significado, ou até mesmo fazer pesquisa histórica desenterrando informações de arquivos mortos. Ok, e como a gente faz essa ponte entre uma ideia do século XVII e a nossa vida hoje no século XXI? Para isso, a gente pode olhar para os comentários de um praticante moderno, o George Point. O que o Point faz é traduzir essa ideia para a nossa realidade. Ele enquadra Bunyan como um mestre estrategista. A fonte diz: vocês simplesmente falam para ele o que vocês querem e ele verá o jeito de fazer chegar isso até vocês. A interpretação aqui é que o foco não é receber dinheiro do nada, mas sim definir um objetivo claro e deixar que os meios criativos para alcançar isso apareçam. Mas é aqui que está um ponto-chave, tem um alerta junto. A fonte avisa que as ideias dele podem ser um pouco imaginativas, né? Isso sugere que as soluções que podem surgir para os problemas talvez não sejam as mais convencionais, podem ser bem fora da caixa. O Point faz a mesma tradução com o conceito de eloquência. O texto antigo fala em ser eloquente, que é uma coisa meio abstrata, certo? Ele traz isso para o concreto. O importante é convencer a outra pessoa que faça negócios com você. Ou seja, ele transforma eloquência em negociação, vendas, influência. Beleza, vamos agora juntar tudo isso.
colocar o antigo e o moderno lado a lado para ficar bem claro. Então, a chave da interpretação moderna é essa tradução. O dar riquezas, literal dos grimórios, vira estratégia de negócios, gestão de recursos. O tornar eloquente se transforma em comunicação eficaz, negociação, marketing. E a necromancia, que era a parte mais estranha, é reinterpretada como um trabalho profundo com o passado, seja com a história familiar, o luto ou o legado. No fim das contas, a gente vê que Boone é apresentado como uma figura complexa, cheia de dualidades. Um ser antigo, descrito de forma medieval, mas cujas funções podem ser interpretadas de maneiras surpreendentemente atuais. Ele parece governar não só a riqueza material, mas a comunicação e a nossa conexão com tudo aquilo que já passou. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. E se a maior fonte de riqueza não for o dinheiro em si, mas a nossa capacidade de comunicar de forma eficaz as lições do passado? Talvez as 3 funções de Boone, a riqueza, a eloquência e a conexão com os mortos, não sejam poderes separados, mas sim uma única e poderosa fórmula interligada.